Boa noite, irmãos. Quero saudar todos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Obrigado pela oportunidade, pastor Carlos, a Gil, que foi um instrumento de Deus também para podermos estar aqui nessa noite. A Gil apresentou, mas eu sempre gosto de falar, porque você vir com a sogra é uma bênção. Ou melhor, a sogra vir junto é uma bênção. Quer dizer que a gente se dá bem, graças a Deus, minha sogra é bênção. Sempre falo que depois da salvação em Jesus Cristo, ela deu o maior presente que poderia ter dado. A filha, minha esposa, a Janaína, que está ali. E por conta desse presente, tivemos mais 2 presentes lindos que estão agora lá nas salas. A Sara, com 8 anos, e o Lucas, que tem 5. Faz tempo, né, Ju? Quando ela falou aos 6 anos, faz pouco, acho que uns 10 apenas. Não, faz bastante tempo. Eu lembro a gente cantando lá no Hour, aquela música, né? Ficou gravado na memória. Mas que bom, grande privilégio. Já estivemos, minha sogra e eu, nesta igreja há uns 20 anos, talvez, 18, 19 anos, cantando com o grupo vocal Ebenezer. Faz bastante tempo. Ok, mas eu não vim para falar disso. É muito bom ser recebido, é muito bom podermos apresentar, mas nós queremos compartilhar a palavra de Deus. Queremos contar um pouquinho daquilo que Deus tem feito ao redor do mundo. E, acima de tudo, o que nós temos a ver com tudo isso? Porque, muitas vezes, e aqui no Brasil, nós corremos um risco muito grande de nos acostumarmos a estar numa igreja. Eu não sei se já aconteceu isso com você alguma vez. Mas eu lembro que ainda no ano passado, nós estávamos pastoreando uma congregação ali no Jardim Acrópole, o bairro do Cajuru, em Curitiba. E numa vigília, Deus trouxe muito forte essa palavra e nós orávamos para que nós não nos acostumássemos a ser religiosos. Porque quando nós nos tornamos religiosos apenas, perdemos a essência do Evangelho. Deus não te chamou para fazer parte de uma religião. Deus nos chamou para sermos corpo de Cristo. Por acaso, tem uma religião. Mas se a gente pegar o termo religar, é religar o homem a Deus. Por isso que nós estamos hoje, seja uma igreja batista ou outras igrejas que também pregam a palavra de Deus, por isso nós estamos aqui. Mas o principal motivo é, eu e você somos servos do Deus Altíssimo. Amém? Mas eu comecei a falar e eu esqueci de fazer uma saudação. Eu não lembro se eu saudei os irmãos com a graça e a paz de Jesus Cristo. Saudei? Então vou fazer uma outra saudação agora, que era muito comum na Índia e no Nepal. Inclusive, estou com essa roupa lá da Índia, daí eu pensei, poxa, eu tinha que falar do Nepal, mostrar o Nepal de algum jeito. Aí eu pensei, eu vou deixar uma bandeirinha do Nepal aqui, enquanto nós falamos. Você vai perceber que a bandeira do Nepal é a única no mundo que não é retangular, ela é assim mesmo. Mas agora você vai olhar para quem está do seu lado, daqui um pouco, primeiro olha para mim, você vai colocar as 2 mãozinhas assim, juntinhas. Aí você vai virar para quem está do seu lado e vai falar, Jai Masih, pode virar. Jai Masih. Jai Masih. Pronto, você já começou o seu treinamento para a próxima viagem missionária para a Índia e para o Nepal. Você já sabe saudar os irmãos lá em Cristo. Dessa forma que você chega num culto, você chega numa reunião, e aqueles irmãos em Cristo, eles viram com a mãozinha junta, Jai Masih. Lá os homens podem se cumprimentar, as mulheres também, mas o homem não cumprimenta fisicamente, com toque físico, uma mulher. Não pode. Nem marido e esposa. Lá eu sofri alguns dias com a minha esposa que não podia nem pegar na mão dela. É difícil, né? Depois de tantos anos aí juntos, mas é um sofrimento pequeno comparado às necessidades daquela localidade. Então eu gostaria de compartilhar inicialmente um trecho da palavra de Deus, mas antes de abrir as nossas Bíblias, eu queria trazer uma pergunta. Minha origem é batista também, crescemos na Igreja Batista do Hour. Hoje, por intermédio divino, estávamos pastoreando até semana passada uma congregação lá do Hour, ainda somos membros lá, mas é verdade que nós temos outras igrejas que também professam a fé em Jesus Cristo. Às vezes com usos e costumes um pouco diferentes, mas muitas igrejas sérias e comprometidas. As doutrinas podem mudar um pouco, mas normalmente a base da nossa crença, ela tem um norte. Quais são as nossas principais crenças enquanto cristãos?
não apenas crentes batistas agora. Alguém gostaria de arriscar alguma coisa aí, quer comentar? Base da nossa fé é Jesus Cristo, verdade? Concorda com isso? Fora de Jesus Cristo não há salvação. Só Jesus Cristo salva. Ah, você precisa aceitar Jesus e fazer uma série de coisinhas. Só Jesus Cristo. Só Jesus Cristo. Aquelas coisinhas são consequência da transformação. São consequência da entrega a Jesus. Mas a salvação é única e exclusivamente em Jesus Cristo. O que mais que nós cremos enquanto servos de Deus, enquanto cristãos? O que esse Jesus prometeu que vai fazer um dia? Vai? Alguém falou aí, mas ficou meio baixo. Voltar. Você crê nisso? Jesus Cristo prometeu e vai cumprir. Ele vai retornar. Você espera por isso? Essa é outra pergunta, né? Você crê? Amém, Jesus vai voltar. Você está esperando a volta de Cristo? Espera aí que eu tenho que terminar minha faculdade. Poxa, eu vou casar daqui 9 meses. Jesus podia esperar 10 meses, pelo menos, né, para eu poder casar. Eu estou grávida, será que... Percebe como às vezes nós cremos na volta de Jesus, mas quando fala, você poderia dizer o Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu acho que talvez, quem sabe, daqui uns anos, já passaram 2000, por que não espera mais um ano, né? Jesus vai voltar. E Ele nos deixou alguns sinais, alguns indícios da sua volta. E nós encontramos na palavra de Deus alguns desses sinais. Vamos ver se o meu controle... ok. E eu separei, pelo menos em um dos textos, lá em Mateus capítulo 24, você vai perceber que ele fala sobre guerras, sobre a fome, catástrofes naturais e o aumento do pecado. Percebe algum desses acontecimentos hoje no mundo? Não. Acontece isso? Puxa, infelizmente. Vemos a guerra na Síria. Às vezes a gente recebe alguns vídeos tristes ali, difíceis de nós vermos. Nós vemos fome, e não precisa ir muito longe para ver a fome, porque as pessoas têm, infelizmente, ainda morrido, enquanto muitas vezes nas nossas casas a gente vai lá raspar o prato, e a gente tenta pegar no pé das crianças lá em casa, porque às vezes aquele prato está muito cheio para ser raspado, e tem gente morrendo de fome. As catástrofes naturais... Esses dias teve relato de tremor sentido no Brasil. Quando que a gente ia imaginar isso acontecendo aqui? E o aumento do pecado nem se fala. É muito triste quando nós lemos aquele trecho que diz que por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Eu não sei como é que está o teu amor para com Deus hoje. Eu não sei como é que está a chama do primeiro amor. Talvez você esteja vibrando com a chama do primeiro amor. Talvez ela está apagada, talvez seja só uma brasinha no monte de cinzas. Deixa eu falar uma coisa para você. O mesmo Jesus que falou que o amor de muitos esfriaria, falou também que Ele é a água viva. E quem beber dele nunca mais terá sede. Apocalipse vai descrever que, se você abandonou o primeiro amor, arrepende-te, volta às primeiras obras e continua de onde parou. Não permita que a chama do primeiro amor se apague na sua vida. Mas então nós temos essas características e corremos o risco de pensar que, ok, já está acontecendo tudo isso e o evangelho está propagado, Jesus está às portas. E é verdade, Jesus está bem mais próximo da volta do que já esteve. E aí quando nós olhamos para a realidade do nosso país, eu olhei num site... ele permite que igrejas façam cadastro para serem localizadas. Eu printei essa tela porque eu achei muito interessante. Olha o tanto de igreja aqui, possivelmente esse site é de São Paulo, que tem a maior parte das igrejas na região sudeste. Mas olha aqui, Santa Catarina, estamos nós, ali nós em Curitiba. Aí nós olhamos para isso e pensamos, as guerras, as fomes, tudo já está acontecendo. O evangelho está pregado, ok, tudo pronto para Jesus voltar, certo? Não. Essa é a nossa realidade. Lembra que eu falei agora há pouco sobre nos acostumarmos a ser religiosos? Nós corremos o risco de olhar para esse quadro, olhar para essa imagem e pensar realmente o evangelho está
propagado. Falta pouco para ser feito, mas não falta pouco. Pelo contrário, falta muito. Para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 24, apenas o verso 14. Nós olhamos todas essas evidências, mas nos esquecemos de um detalhe crucial para que Jesus volte. É verdade, o dia e a hora ninguém sabe, somente o Pai. Mas Deus nos pediu algo para que o Filho pudesse retornar a essa terra. E nós encontramos nesse texto, Mateus 24, 14. Acompanhe na sua versão, mesmo assentados, mas com a mesma reverência devida ao nosso Deus. Diz assim a sua palavra: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. O evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, para que venha o fim. Tinha um pastor que a gente gostava muito, ele falava, e toda no grego é toda. É incrível, quando fala, a Bíblia fala toda, é toda. Mas aí nós olhamos, todas as nações, vamos olhar a história, ali onde iniciou o Evangelho, onde foi propagado, ali em Jerusalém, Judeia, foi para o norte da África. Nós podemos olhar hoje o norte da África sendo tomado pelo movimento muçulmano, a Europa vivendo uma era pós-cristã, mas nós podemos pensar, não, mas lá já foi evangelizado, aquelas nações já foram. Mas será que Jesus queria apenas que o território físico fosse evangelizado? Não. E aí nós encontramos um apoio, uma visão que Deus deu a João. Apocalipse capítulo 7, versículo 9, nós vemos nesse texto algo que vai acontecer. João, ele viu. A João foi dado o privilégio de saber algo futuro. Ele viu Deus, ele viu toda a descrição, ele escreveu o livro de Apocalipse, e nesse versículo ele vai dizer o quê? Pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então nós percebemos que Deus ele não quer alcançar territórios, Deus ele quer alcançar povos, etnias, grupos étnicos, para glorificá-lo. Para glorificá-lo, esses dias lá na reunião da base nós estávamos conversando sobre isso. Por que fazemos missões? E às vezes a gente pode pensar, a gente faz missão para tirar as pessoas do inferno. É verdade também. Sem Jesus Cristo não há salvação, é uma crença fundamental nossa. Então precisamos falar que tem muita gente morrendo nesse exato momento sem Jesus Cristo. Está indo para o inferno. Mas será que só isso mostra toda a grandeza de Deus em realizarmos a obra de missões? Não. Talvez nós possamos pensar, não, precisamos levar o Evangelho para mudar a realidade sociocultural de uma nação. Também é verdade. Eu fico pensando o que tem mudado no Brasil em relação à nossa sociedade com esse número tão grande de evangélicos. Acho que estamos ainda bem aquém da necessidade. Mas nós podemos pensar, não, realidades como a Índia, o Nepal, carentes, nós precisamos levar o Evangelho, porque o Evangelho vai trazer algum tipo de prosperidade, de melhoria social. É verdade também. Normalmente, onde o Evangelho chega, há uma melhora. No mínimo, as pessoas que antes gastavam dinheiro com coisas erradas, agora vão investir no que é certo. Aqui não vou nem entrar na teologia da prosperidade, por favor, não é isso. Mas é muito simples, a pessoa que era dependente da bebida, ela é liberta pelo Senhor Jesus Cristo, ela não vai mais gastar o seu dinheiro, jogar o seu dinheiro fora com a bebida. Agora ela vai investir na família, nas drogas e qualquer outra coisa. Mas será que nós devemos fazer obra missionária apenas para mudar a realidade social? Não, é muito pouco. E Salmo 96, 3 e 4, ele diz o porquê nós precisamos fazer missões. E o motivo parece ser tão simples, mas é o primordial de todos, e o salmista entendia apaixonadamente isso. Olha só o que ele fala. Anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos.
Porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Meu irmão e minha irmã, esse é o motivo para nós não apenas fazermos missões, mas esse é o motivo que deve nos trazer a esta igreja ou a qualquer outra igreja que a gente venha fazer parte. Porque Deus merece ser glorificado. A gente tem vivido um tempo meio estranho no Brasil, de muita barganha com Deus, de muita troca. De Deus, eu vou fazer isso, mas o Senhor tem que fazer aquilo. Não. Qualquer coisa que eu venha fazer, porque o Senhor merece toda a glória. O Senhor é digno. E não só é digno aqui em Joinville, ou lá em Curitiba, mas o Senhor é digno de ser glorificado entre todos os povos da terra. E olha que o salmista ainda não sabia, ou talvez ele esperasse ainda a promessa, mas ele não tem a Bíblia como nós temos para ler a descrição da morte de Jesus Cristo. Se ele ainda, na esperança do Messias, estava apaixonado pela glória do Senhor, você, como está hoje? Você que pode pegar o seu evangelho, você que talvez há um mês tenha visto aqueles vídeos, ou peças, ou apresentações de Páscoa, aonde Jesus Cristo se entrega. Se Deus já era digno de todo louvor e toda glória, quando o salmista escreveu, hoje ainda continua sendo talvez muito mais, porque nós já temos o conhecimento, a revelação plena do amor de Deus por nós. Deus tem feito algo na sua vida? Como era a sua vida antes de Jesus e como é hoje? Tem diferença? Ele é digno de ser glorificado. Mas ele é tão digno que isso que aconteceu com você não pode ficar só com você. Precisa chegar até os confins. Eu estava ali conversando com o pastor Rodrigo antes de começar o culto, falei que Deus estava me incomodando com um versículo também, para acrescentar, a princípio seriam esses. Mas, quando nós pensamos nessa necessidade de glorificar Deus, Atos 1:8, ele nos fala assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, aos confins da terra. Quando nós pensamos nesse texto, na amplitude que ele traz expressões ali, as conexões no texto, ele fala e, em, e também e até. Ele não fala, ele não traz vírgula, ele não traz ou, ele não traz depois que. Ele dá uma ideia de algo simultâneo acontecendo. E aí, como o pastor Carlos estava comentando de um livro de Oswald Smith, um grande pastor que foi usado por Deus de maneira incrível. Eu estava lendo Paixão pelas Almas, e aí ele traz um exemplo desse texto, ele faz uma comparação, um paralelo com a multiplicação dos pães e peixes. Então vamos imaginar aqui, Jesus assentado ao pé da montanha, os discípulos aqui à frente falam, olha, deem voz de comer, ok? Então junte esse povo aqui enfileirado, coloquem fileiras e distribuam. Acabei de orar, abençoar, aqueles míseros pães e peixinhos multiplicaram. Olha que maravilha, né? E aí os discípulos saem e começam a servir a primeira fileira. E vai entregando aquele pãozinho gostoso, que deve ser uma delícia, né? Pão que Jesus multiplicou. Imagina aquele peixinho. Aí ele vai entregando. Fechou a primeira fileira, vai para a segunda. Agora vamos para a terceira. Quando está chegando na quarta fileira, o pessoal da primeira, ei, eu já comi. Pode voltar aqui? Ok, vamos voltar. Então volta e começa a servir de novo a primeira. E vai seguindo esse processo. Chega na quarta, acabou de novo. Ei, você pode trazer mais. Você acha justo isso? Por que não é justo? O pessoal não está com fome aqui na frente? Não precisa comer mais pão e peixe? Por que não é justo? Porque aqueles abençoadinhos lá na última fileira, eles estão longe do pão e do peixe. E não tem ninguém levando para eles. Graças a Deus, a nossa Jerusalém está bem servida. Quer uma prova disso? Você está aqui. A nossa Judéia, vamos pensar aqui no estado de Santa Catarina, pensar na região sul do Brasil, tem as suas necessidades? Tem, é verdade. Mas está bem servida. A nossa Samaria, o Brasil, tem muitas necessidades, é verdade.
Mas existe uma igreja hoje que tem a capacidade de continuar alimentando esse povo. Mas e os confins? Será que estão sendo alimentados? Para isso, eu não sei se você gosta de números, mas eu, como trabalhei no banco, eu gosto. Às vezes eu mostro bastante números. Hoje, no mundo, nós temos 193 países. 193 países. Mas, dentro destas nações, várias etnias. Talvez você pense, mas que etnia nós temos no Brasil? Temos várias tribos indígenas, temos etnias ciganas, pastor Igor Shimura, que trabalha, inclusive parceiro nosso da CCI, trabalha com a etnia Calon e com outras etnias. Então, no mundo hoje, nós temos 16.605 grupos étnicos, 16 mil povos no mundo. Alguém arriscaria dizer quantos desses povos permanecem não alcançados? Alguém aí quer arriscar, talvez em percentual? Dos 16.600 grupos étnicos do mundo, 6.800 permanecem não alcançados. O que é isso? De 1 a 2% da população como crentes verdadeiros em Jesus, um número que não é capaz de se auto-evangelizar. Seria o equivalente, qual a população de Joinville hoje? Alguém sabe esse número? 600 mil. Então vamos lá agora, testar a cabeça aqui. 600 mil, 10% é 60, 1% é 6 mil. Vamos imaginar que toda Joinville houvesse apenas 50 ou um grupo de 100 crentes em Jesus. Ok? Não alcançar, porque ainda é um grupo pequeno. Vamos imaginar que não há um contexto cristão, mas que é um outro contexto religioso. Esse grupo é pequeno e não tem recursos, ainda não tem treinamento para evangelizar todo o seu contexto. Só que aí, quando nós vamos para alguns outros dados, a gente vai perceber que existem muitas e muitas pessoas, muitas etnias, onde não há um cristão. Existem pessoas hoje que não fazem ideia de quem é Jesus Cristo. Você consegue imaginar o que é isso? Hoje, mesmo que você ligue a TV e algumas redes têm mostrado aquela teologia da prosperidade, às vezes se liga a TV, ainda assim, se a pessoa passar na frente daquela igreja televisiva, vai estar escrito o quê? Jesus Cristo é o Senhor. No mínimo, talvez a intenção não seja a correta, mas no mínimo ela vai ler, Jesus Cristo é o Senhor. E Deus pode usar isso. Né? Deus usa quem Ele quer, da maneira que Ele quer. Mas então, meus queridos, existem pessoas que ainda não ouviram. O mundo ele está dividido basicamente em 3 grupos. Vamos ver se... Eu vou falar aqui para você que talvez você não consiga enxergar, que as cores não foram muito boas. O mundo cristão hoje, as pessoas que se declaram cristãs, dá 1/3 do mundo, 33%. Aqui tem os cristãos nominais também. Aquela pessoa que fala, eu sou de tal religião, mas não sou praticante. Já ouviu isso? Lembro quando eu era criança, eu ouvia, católico não praticante. Eu achava estranho, hoje tem evangélico não praticante. Que feio, né? Que triste. Mas até esse povo que se declara cristão, mas não segue a Jesus, está nesse grupo, 33%. Aí tem 38% que já foram evangelizados. Eles têm acesso ao evangelho, porém eles rejeitam o evangelho. A Europa está vivendo esse tempo. Eles têm acesso ao evangelho, mas eles estão rejeitando. Pastor Fernando Pazzi, que hoje está com a CCI também, ele relata coisas absurdas acontecendo na Itália. De grupos ateus comprando espaço publicitário para colocar mensagens anticristãs. Está complicado. Mas eles têm acesso. Agora, o que entristece é essa fatia ainda grande. 29%, aproximadamente 2 bilhões de pessoas não alcançadas. Não foram evangelizados ainda e a grande maioria deles não tem acesso ao evangelho. Vamos pensar só estrategicamente agora, ok? Depois a gente pensa biblicamente.
Olhando esse quadro, qual que seria a lógica nossa para enviar missionários? Vamos imaginar que dessa igreja sairão 10 missionários. Eu ouvi 2 améns, 2 já tem. 3 agora, vamos ver quem mais. Deus vai continuar levantando, amém. Vamos imaginar que vão sair 10 missionários dessa igreja. Aí a liderança vai se reunir, vão orar, mas sem entrar em detalhes ainda bíblicos e que o Espírito Santo é quem dirige, vamos pensar só estrategicamente. Para onde deveríamos mandar a maioria desses missionários? Já pulei antes. Para onde nós deveríamos mandar? Aqui já está tudo evangelizado, certo? Aqui tem acesso, mas o povo não quer, mas aqui 2 bilhões de pessoas não têm acesso. Para onde que a gente mandaria a maior parte dos missionários? Para o grupinho cinza aqui, né? É isso, é estratégia, ué. Agora vamos para a Bíblia. Né? Jerusalém, Judeia, tá bonito aqui o negócio. Samaria tá, mas ok, vamos lá, vamos mandar também, mas os confins está feio, vamos fazer o quê? Mandar para os confins. Amém, né? Isso que a igreja faz? Não. 72% dos missionários do mundo permanecem aonde? Aonde o evangelho está propagado. Aí tem um grupo de 25% que está indo, até que esse está legal, né? Esse ainda fica bom. Está indo para onde tem acesso, mas o povo está rejeitando. Agora o triste é aqui, 3% dos missionários estão indo para aqueles 2 bilhões de pessoas que nunca ouviram, não têm acesso e estão morrendo nesse momento sem ter ideia de quem é Jesus Cristo. Eu não sei você, mas quando eu começo a ver esses números, o meu coração começa a ficar triste mais. Alguma coisa está errada. Mas daí, envio de missionários. Vamos pensar então no dinheiro agora. Como é que é distribuído esse dinheiro? Mesmo exercício, né? Vamos lá, a igreja levantou aqui uma oferta missionária, aí 100 mil reais, amém, que bênção, vai chegar lá nos confins do mundo. Então vamos fazer o seguinte, né? Aqui a gente tem recurso, o povo trabalha, o povo é dizimista fiel. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar essa fatia de 100 mil, vamos mandar a maior parte para cá, porque lá não tem Bíblia na língua, lá não tem material. Sabe essas revistas de EBD que às vezes você compra, aqueles livros de discipulado que às vezes fica criando poeira em casa? Lá eles não têm. Lá eles não têm. E às vezes lá em casa está bolorando, né? Está dobrando a página já, porque veio a umidade, não sei se aqui é muito úmido. Aí vem aquele dia de calor, vai ressecando, vai entortando o negócio, né? Sabe essa revista que acontece isso? Lá não tem. Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar 90% para lá, né? Amém? Mas não é isso que acontece. Aqui piora a situação. 87% dos recursos ficam aonde já está alcançado. 12% vai para onde o pessoal tem acesso, mas não quer. E essa fatia da pizza aqui, ridícula, essa fatia mínima de 1%, vai sustentar aqueles 3% de missionário para alcançar 2 bilhões de pessoas. Complicou um pouco mais agora. Meus irmãos, o que nós podemos fazer para mudar esse quadro? Creio que algumas das coisas em primeiro lugar, permitir que Deus reacenda a chama do primeiro amor na minha vida e na sua vida. Orar por missões além do nosso mundo. Quando nós estávamos na congregação, às vezes a gente fazia culto ou vigília de oração, e normalmente os motivos pessoais eram aqueles da oração mais fervorosa. Aí quando a gente ia orar por missões, abençoa aquele missionário lá, que eu nem lembro o nome dele, não sei onde ele está, mas abençoa lá, dá o que ele precisa, Senhor, amém. É nos importarmos, é pensarmos que tem um crente lá numa aldeia no interior da Índia, mas ele é nosso irmão em Cristo. Por isso eu queria te apresentar agora a nossa agência, que é a CCI Brasil, e nós trabalhamos com povos não alcançados. Nosso DNA já fala isso, nossa paixão é glorificar a Deus, catalisando, ou seja,
facilitando, estimulando a plantação de igrejas multiplicadoras entre povos não alcançados. Nós entendemos que, pela Bíblia, a única forma de cumprirmos a grande comissão é através da plantação de igrejas. E aonde devemos plantar igrejas? Aonde mais precisa. Por isso existe a CCI. E a CCI faz parte do movimento crossover global. Ela nasceu nos Estados Unidos, depois veio para o Brasil em 1996, e hoje existem outras 2 bases. Aqui do Brasil é lá em Curitiba. O dia que você estiver lá, depois eu vou deixar meu contato, fala, eu quero visitar a base. Venha lá, você vai ser muito bem-vindo. Moldávia e Azerbaijão, a nossa nova base. É muito bonito de ver quando eles mandam o nosso grupo aqui, a foto dos irmãos nossos lá no Azerbaijão. Todos uns bigodão assim, bonitos, sabe? Eles são fortes assim. Irmãos em Cristo. E nós trabalhamos com a visão 2020. O que é a visão 2020? Plantar 2.000 novas igrejas entre povos não alcançados até o ano de 2020. Você deve ter recebido um folder, aquele maior. Você tem agora material para orar. Você vai perceber ali os percentuais de povos não alcançados dentro de grupos étnicos. Então você pode orar por eles. E pela graça do Senhor, agora no mês de abril, nós chegamos a 757 igrejas plantadas entre povos não alcançados. Olha que bênção. Aí esses 10 missionários que vão sair aqui de Curitiba, aqui de Joinville, vão falar, eu quero ser treinado para a obra transcultural. Aí você vai olhar, tem o 100 lá em Minas, mas Minas está longe, né? Curitiba é pertinho. Então você pode fazer o Instituto Doxa, que é o Instituto para Formação Missiológica em Missões Transculturais, ali em Campo Largo, região metropolitana. Aí você fala, não, mas eu queria fazer algum curso online. Tem o Doxa Online. Tem aula de evangelismo a muçulmanos com o irmão Merdi. Alguém já ouviu falar do irmão Merdi? Não? Ele é um membro da família real marroquina. Ele estava fazendo seu mestrado sobre o islamismo, e ele, na tese, foi comparar o Alcorão com o Evangelho de João. Adivinha o que aconteceu com ele? Se converteu. Foi expulso do Marrocos, a família o expulsou. Hoje ele vive no Brasil, e ele gravou, tem lá acho que umas 30 aulas sobre evangelismo aos muçulmanos. E esse online tem um valor muito acessível, então se você tiver interesse, tem um outro treinamento, pastor Eliezer Magalhães, sobre demonologia. Ok, essa é a CCI, um dos nossos lemas, nosso antigo presidente aqui do CCI Brasil, ele, um dia inspirado, ele escreveu essa frase, se queremos ver a glória de Deus espalhada por todo o mundo, precisamos ir aonde ninguém está indo, fazer o que ninguém está fazendo e arriscar o que ninguém está arriscando. Se nós não fizermos isso, talvez se passem mais 2.000 anos e a gente continue preocupado. Mas tem quantos bilhões lá na China para serem alcançados? Tem muita coisa para ser feita, meus irmãos. E como eu falei que gostaria também de apresentar algumas fotos, dentro dessa visão de ir aonde ninguém está indo, a CCI Brasil tem um trabalho muito forte. A Gil esteve ali na Índia, né, há 5 anos. E nós tivemos o privilégio ali no mês de novembro de participar dessa viagem missionária na Índia. A Índia, talvez você tenha assistido aí aquele programa que há alguns dias falou sobre a realidade lá, mostrou lá alguma coisa, né, interessante, mas eu não vou nem fazer propaganda do canal, que não vale a pena. Habitantes da Índia, 1.335.627.000. O Brasil tem quantos milhões? 207, 210. Então, uma matemática aí, quase 6 vezes, né, pelo menos a população brasileira, num espaço territorial menor que o Brasil. Mas vamos olhar os grupos étnicos. Tem 2.533 grupos étnicos, dos quais 2.276 permanecem não alcançados. Então, só na Índia a gente já tem um desafio muito grande a ser feito. Aqui é a nossa missionária. Eu vou omitir nomes que eu sei que é transmitido o culto ou é gravado, então eu vou omitir os nomes de pessoas e dos locais por segurança. Mas essa é a nossa missionária. Ela mora num dos estados mais pobres da Índia. Ali existe uma ONG que auxilia crianças em situação de risco.
Então, essas crianças aqui, eles só estão indo para a escola porque tem brasileiro que adota eles. Tem brasileiro que adota para eles poderem ir para a escola, senão eles estavam na rua. E essa coisa branca sou eu ali. Ok, não precisa. Era eu ali. Aqui não sou eu, mas essa é uma realidade muito triste. Esse homem é um Dalit. Dalit é a casta mais baixa da Índia. Lá eles dividem a sociedade por castas. Se você nasceu Dalit, você vai morrer Dalit. Se você nasceu Dalit, você vai mendigar o resto da sua vida. Se você nasceu em determinada casta, você vai ter os piores empregos. Você vai ter as piores condições. E esse homem, pela cosmovisão local, ele vai morrer assim. Porque a crença é que ele deve ser um bom Dalit para morrer e na próxima encarnação, segundo a crença deles, voltar mais evoluído. Essa é a crença deles. Só o Evangelho para libertar disso. Então aqui está a Índia, a China, Nepal está entre esses dois países, Tibete está por aqui, o Butão está aqui. São países extremamente fechados para o Evangelho. Nós chegamos ali nesse estado, depois de uma viagem muito longa, minha esposa estava com uma virose muito forte. A gente tinha viajado, acho que mais de 14 horas para chegar na casa daqueles missionários. E aí, quando chegamos, o trabalho com as crianças seria só no outro dia. A gente ficou feliz, que a gente ia descansar um pouco. A gente ia deitar naquele colchãozinho que eles iam nos dar. Iríamos comer uma comida com pouca pimenta. Pimenta, cadê o irmão da experiência da pimenta ali? Ali, né? Poxa vida, pimenta é complicado, né? Então a gente estava um pouco mais feliz. Aí vem o abençoado missionário, ele fala assim, Arnaldo, você tem uma mochila? Eu tenho, por quê? Não, porque o trabalho com as crianças vai ser em outra cidade amanhã, só que a gente tem que pegar o trem hoje, que leva 10 horas de trem para chegar lá. Vamos, tá ok, vamos lá. E aí a gente entrou no trem, aquele trem extremamente confortável, bonito, limpo, né? A gente estava de máscara porque não dava para respirar o ar. Ele tinha triliches ali para a gente poder deitar. Aí era uma cabine intermediária. Aí eu lembro que o pastor Eliezer, líder da equipe, ele falou, só cuida a hora que dormir para não passar muito rato por cima, que às vezes tem rato dentro do trem. Então, uma experiência marcante. Foi complicado, mas graças a Deus, esse não era o principal foco. Ali tem uma imagem terrível, quando a gente chegou na estação da cidade, para tentar exemplificar o tamanho dessa estátua, que nem os locais sabiam dizer que Deus era isso, mas se você somar a escadaria do templo e mais a altura dessa imagem, dá com certeza até o teto aqui. Era muito grande. E horrível, uma opressão muito forte. Então nós chegamos nesse vilarejo, fica na zona rural desse estado. Ali nós nos deparamos com uma realidade diferente do que a gente vive aqui no Brasil. Sabe quantos cristãos tem nessa aldeia? Está vendo esse homem aqui de camisa rosa? Ele é seu irmão em Cristo nessa aldeia. E só ele. Só ele. Ele aceitou Jesus. A esposa está no processo de conversão, ela ainda é hindu. Mas ele abre a casa para que os missionários façam trabalho com as crianças. E nesse dia, meus irmãos, nós tivemos ali, graças a Deus, mais de 70 crianças, filhos de hindus, budistas e muçulmanos, ouvindo do Evangelho, muitos deles pela primeira vez. É algo impactante. Você presenciar alguém que nunca nem fez ideia de quem era Jesus e de repente, olha, alguém morreu por mim, é verdade. É algo incrível. Aí nós cantamos com as crianças, ensinamos aquela musiquinha que a gente aprende, né? Especial, especial, eu sou muito especial. Aí foi para o inglês e foi para o hindi. Ficou uma bagunça santa. Aqui foram entregues cobertores para as crianças, porque lá o inverno é meio complicado para eles. E então nós chegamos no Nepal com 29 milhões de habitantes, 262 grupos étnicos, 258 não alcançados. 258 não alcançados. Bastante. Talvez você olhe, mas a Índia tem 1,3 bilhão, Nepal 29, qual que é a importância do Nepal? O Nepal ele é estratégico. Eu e você, para entrar no Tibete, $150 por dia, o visto. Eles não querem estrangeiros ocidentais lá. O nepalês ele entra com
muito mais facilidade. A gente vai para lá, vai levar anos para aprender língua e cultura. O nepalês ele já conhece. Então hoje a CCI tem, em parceria com este pastor e sua igreja no interior do Nepal, dado treinamento para líderes leigos. Imagine só, plantadores de arroz, que hoje plantam igrejas. Alguma vez você já se achou incapaz para fazer a obra de Cristo? Às vezes a gente vem com umas frescuras aqui no Brasil. Perdoa a expressão, mas às vezes a gente é fresco mesmo. Ah, mas eu não posso fazer porque eu não fiz teologia. Eu não posso fazer porque eu não sei falar direito. Eu não posso fazer porque eu não... Gente, recebereis o poder do Espírito Santo que há de descer e sereis testemunhas. Ponto. Aí nós vamos olhar para aqueles irmãozinhos nossos, são pessoas simples. Aqui, um contraste da beleza da Cordilheira do Himalaia com a sujeira e a destruição das ruas da capital, Katmandu. Mas às vezes nós nos achamos incapazes, e aí quando nós atravessamos montanhas, aquelas estradas perigosas, a gente chega nesse local, olha, às vezes pessoas semi-analfabetas, agricultores, pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho e que hoje estão compartilhando o amor de Deus, ganhando vidas para Jesus, e esses são os líderes que estavam em treinamento. Alguns deles já não conseguem mais ter tempo para plantar arroz. E aí tem igrejas no Brasil que estão adotando eles, porque a igreja local ainda não tem condições de se sustentar. Nesse dia Deus me deu o privilégio de dar o treinamento lá sobre método de estudo bíblico. Me chocou quando o pastor falou que não há material na língua local, é só a Bíblia. Por isso que eu falei, claro, da revista da IBD, né? Eu não sei se aqui em Joinville tem uma livraria evangélica grande, lá em Curitiba tem uma muito grande, antiga. E eu fui lá esses dias comprar material, eu olhei, meu pai, a gente tem a Bíblia da mulher, a Bíblia do homem, a Bíblia da criança, a Bíblia do jovem, do adolescente, do empresário, pentecostal, neopentecostal, tradicional, meio termo, tem tudo que é Bíblia, Bíblia da vovó, Bíblia do... Lá eles têm Bíblia, ponto. Mas, em contrapartida, esses líderes que nós vemos aqui, um dia foi perguntado assim, alguém aqui já leu a Bíblia inteira alguma vez? Todos, sem exceção, levantaram as mãos. E aí uma jovem, deixa eu ver, esta aqui, ela tem pouco tempo de conversão, alguns anos apenas. 6 vezes leu a Bíblia inteira. Tamanha sede, porque não tem outra coisa a não ser a Bíblia, que já é o suficiente. Mas tem tanto material que poderia ajudar. Esse pastor, olha a realidade dele, qual que é? Ele perdeu uma perna porque quando criança a mãe tentou se matar, levou ele junto para o trilho do trem. Quando o trem estava chegando, ela se arrependeu e saiu, mas não deu tempo dele sair direito. E a perna dele foi decepada. E aí, um missionário brasileiro contando que um dia ele estava na fronteira da Índia e do Nepal evangelizando, e no Nepal é crime a conversão. Aquele treinamento que a gente estava dando ali poderia nos render 3 anos de cadeia, uma cadeia nepalesa. E ele foi denunciado. O rapaz estava sendo evangelizado, chegou lá e falou para o delegado, olha, ele está querendo que eu vire cristão. Faz alguma coisa, delegado. E o delegado chamou ele. Só que chamou bem na época que ele estava trocando a prótese. Ele foi assim, com a muleta, chegou lá com a calça amarrada no joelho, diz que quando o delegado olhou para ele, olhou para a falta da perna dele, olhou para o acusador e falou, rapaz, ele não tem perna, para de incomodar ele. Diz que ele virou, faz o seguinte, volta, continua o que você está fazendo e você para de incomodar ele. Aí ele contou para o nosso missionário, ele contou esse ocorrido e falou, agora eu entendi por que Deus permitiu que eu perdesse a minha perna. Para que eu possa pregar com liberdade o Evangelho. Oh, meu Pai. Você se acha incapaz? Nós somos, de fato. Mas nós servimos a um Deus que nos capacita, que tem todo o poder, que pode pegar um agricultor semi-analfabeto, sem uma das pernas, e transformar num pregador do Evangelho e plantador de igrejas. Ali outras fotos da idolatria, a vaca que é considerada sagrada, imagens com
com porcos, Buda, templos a cada esquina, muita idolatria, muita cegueira espiritual. Mas, meus irmãos, o desafio é como que eles vão glorificar? Como essas pessoas poderão glorificar a quem não conhecem? E como elas conhecerão se não tem quem apresente? Talvez você fale, não, mas eu não vou até lá. Ok, você não vai fisicamente. Nossa congregação estava orando, nós sempre usávamos um termo na congregação. A gente ia orar por alguma coisa e falava, nós não imaginamos aonde chegam as nossas orações. Às vezes a gente não faz ideia de onde a tua oração pode chegar. E no dia que a gente chegou naquela igrejinha no interior do Nepal, eu fiz um vídeo especial para a nossa congregação. Eu falei, hoje a sua oração chegou aqui. 31 horas da minha casa até lá, se pegasse direto, sem esperar por nenhum transporte. 31 horas demoraria, chegou lá a oração. Então eu queria trazer alguns desafios para você nessa noite. O primeiro deles é, antes de pensar na obra missionária, como é que você está com Deus? Como é que você tem servido a Deus? Você tem pensado que o teu serviço vai trazer glória para Deus, ou você pensa no teu serviço como um cansaço, como algo pesado? Acho que a cruz de Jesus estava mais pesada do que o nosso cansaço. Como que você está com Deus? Você tem servido a Ele por alegria? Se transformou em uma religiosidade apenas? Aí quando nós pensamos no ID de Jesus Cristo, eu quero desafiar você a continuar, ou a orar mais ainda, por missões. Você pode, talvez, falar, mas eu não sei pelo que orar. Com esse folder você já tem algum material. Você já pode orar. Você pode orar pelos povos não alcançados. A gente quer comprar agora um mapa mundi lá em casa, botar as crianças na frente do mapa mundi e, crianças, coloque o dedo em algum país aqui que vocês acharem bonitinho. Vai ser esse aqui. Então você vai orar por esse país. Vamos pegar a informação desse país. Vamos ver qual que é a realidade desse país. Tem um site chamado Joshua Project, que traz dados dos povos do mundo inteiro. Então você pode orar, você pode ir para missões. Talvez Deus levante pessoas para morar na Índia, no Nepal, na China, daqui, desta igreja, neste local. Mas talvez você fale, eu não quero morar longe, eu não sinto isso, mas eu gostaria de dedicar um tempo, talvez as minhas férias, para uma viagem missionária. Puxa vida, se Deus falar com isso, ora por um país chamado Albânia. A gente está orando e sonhando em fazer uma viagem missionária para lá. Precisamos, primariamente, de profissionais da área de saúde, esportes, trabalhos manuais, treinamento, discipulado. De repente, daqui a um tempo, você pode estar embarcando para a Albânia e sendo usado por Deus ali. Talvez você queira se voluntariar. Hoje, na nossa base, a gente tem muita necessidade de auxílio, às vezes para coisas simples. Você fala, mas eu moro em Joinville. Mas se você quiser ajudar de alguma forma, hoje com a internet, de repente você pode ajudar na produção de materiais. A gente tem muita necessidade na área de informática. Você pode se voluntariar para isso. Talvez você quer ser um promotor de missões. Você pode se voluntariar para isso. E outra coisa que também é necessária, sustentando. Você viu aquele 1%zinho pequenininho que vai para os confins? Existe uma estatística, eu não lembro qual é a agência missionária, que fez um levantamento de quanto cada crente brasileiro, se não me engano foi no ano de 2015, quanto cada crente brasileiro ofertou para missões naquele ano. Sabe quanto deu por crente? R$1,45 por cabeça. No ano. Menos que uma Coca-Cola. Menos que uma coxinha. Menos que, sei lá, pensa aí que você compra com R$1,50. Quase nada. Talvez Deus mexa com o teu coração para você começar a perceber que tem sido abençoado por Deus.
que você não faz apenas uma refeição por dia, como boa parte daqueles líderes que estão pregando o Evangelho lá. Talvez você queira assumir um compromisso, ou fazendo uma oferta, ou assumindo um compromisso mensal de auxiliar esse trabalho. Antes de nós orarmos, você recebeu um outro folder também. Se Deus tocou no teu coração por alguma dessas coisas, você vai poder, na última página desse folder, você vai ter ali, quero participar, quero contribuir, quero orar. Se você quer orar, preenche, me entrega ao final do culto, para a gente poder mandar e-mails para você, mandar as notícias. Se você quer, de repente, ir, seja para morar lá ou para participar de uma viagem de curto prazo, preenche. Se você quer ofertar, preenche também. Do outro lado tem a opção, alguns valores, tem depósito, tem cartão, tem várias opções. Sei que falar de dinheiro é muito complicado nesse tempo que a gente vive, mas nós precisamos dos recursos para enviar, para sustentar, para irmos. E Deus já tem colocado, como Ele é o dono do ouro e da prata, tem colocado esse recurso nas mãos do seu povo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Antes de orarmos, eu quero só retornar àquela primeira pergunta. Todos com os olhos fechados, por favor. Você tem se sentido desanimado? Você tem se sentido desmotivado? Você percebeu que a tua chama do primeiro amor estava quase apagando? Mas nessa noite, Deus falou no teu coração e falou: filho, tem muita coisa para ser feita. E eu te alcancei para você participar disso. Talvez você fale: não tenho nada para oferecer. Tem a tua vida. Mas eu não sei. Tem os teus talentos. E no mínimo um dom que o Espírito Santo te concedeu. Se alguém nessa noite que chegou nessa situação, mas está querendo falar: Deus, reacende, assopra, tira a cinza e sopra a brasa. Levanta a mão que eu quero orar por você. Amém, 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 amém. Não perca a oportunidade. É incrível quando nós saímos dos nossos muros e olhamos aquilo que Deus quer fazer ao redor do mundo. É algo muito grandioso do tamanho do nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra e toda glória. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque nessa noite pudemos ler a Tua palavra, Senhor, e, Pai, como a noiva de Cristo, nós queremos que o noivo retorne. Nós temos esse anseio, nós queremos, Pai, que as bodas do Cordeiro ocorram. Nós queremos participar daquela descrição que João fez em Apocalipse, Senhor. Nós queremos estar lá somados a pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações. Mas, Senhor, para isso acontecer, nos desperta a cada dia, Senhor, para essa necessidade, Pai. Porque nós precisamos compreender que o Senhor nos chamou e o próprio Senhor Jesus Cristo falou: vão, batizem, façam discípulos de todas as nações. Senhor, obrigado por esta igreja, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito através dos pequenos grupos, Senhor. Continue usando esse povo, Senhor, para que o Teu Evangelho, Senhor, seja propagado, Senhor. E que Joinville, Senhor, seja conhecida como uma cidade que está se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Senhor, mas que também esta igreja, essa cidade sejam conhecidas pelo ardor a Tua obra nos confins da terra, Senhor. Para isso, Senhor, fala com o Teu povo, Senhor. Incomoda o Teu povo, Senhor. Nos incomoda, Pai, para lembrar das necessidades que os nossos irmãos lá do outro lado do mundo têm. E, Senhor, tantas pessoas que ainda não podemos chamá-las de irmãos, porque ainda não ouviram da Tua palavra. Senhor, nos usa. Nós queremos fazer parte disso. E muitos nessa noite levantaram as mãos falando: Pai, reacende a chama do primeiro amor. Senhor, eu quero pedir que o Teu Espírito Santo, Pai, possa soprar nessas vidas. Que qualquer cinza que esteja cobrindo aquela brasa do primeiro amor seja retirada, Senhor. Que as cinzas do medo, as cinzas do sentimento de incapacidade, as cinzas, Senhor, da dúvida, Senhor, que é contrária à fé, sejam tiradas pelo Senhor. Que essa brasa reacenda e que essa chama queime no coração dessas pessoas, Pai. E que assim o Teu nome seja glorificado, a começar em Joinville e até os confins desse mundo. Nós oramos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Que Deus continue abençoando vocês
E se você, ao final do culto, puder me retornar, você que sentiu o desejo de preencher de alguma forma este papel, este chamado, nós estaremos à disposição, não apenas para recebê-los, mas para darmos outras informações. Muito obrigado, que Deus abençoe.